Olá, agora chegou a hora de cuidar do cuidador, tá? De falar um pouquinho de você que está aqui assistindo a aula e que muitas vezes está dizendo assim, eu não quero ter essa doença, eu não quero ter isso para mim. Será que eu vou ter essa doença? Como é que eu faço para não ter essa doença? Porque a gente tem muito medo do Alzheimer. E às vezes eu vou atender um paciente em domicílio e na saída a filha olha para mim e fala assim, doutor, eu não queria ter essa doença. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre o que nós podemos fazer. Existem sim recomendações práticas, coisas bem concretas a fazer. Nós vamos entender os fatores de risco, os fatores protetores e quais são as condutas que a gente precisa fazer para poder lidar com a doença de Alzheimer no sentido de fazer uma prevenção, tá? Eu diria que, de uma maneira básica, isso não só para Alzheimer, mas para qualquer doença degenerativa da terceira idade, nós temos duas medidas principais. Você lá na terceira idade, o que você comeu e o exercício que você fez. Fora isso, é a genética. A genética nós não temos como mudar. Mas, se você for uma pessoa que se manteve fora da obesidade durante a sua vida toda, praticando atividade física, você tem grandes chances de envelhecer com saúde. Então, doutor, o que eu faço? Você só tem direito a dizer duas coisas. Não engorde fazendo atividade física e se alimentando de uma maneira variada, uma dieta mediterrânea, uma dieta colorida, uma dieta equilibrada. Lembrando que a frase que minha avó já dizia, tudo demais é veneno. Então, se eu conseguir ao longo da vida manter o equilíbrio, que é um princípio de sabedoria, eu vou conseguir me manter livre de muitas doenças que acometem as pessoas idosas, tá? Então, provavelmente, você não vai encontrar um nonagenário, pessoa com mais de 90 anos, gorda e saudável. Tá? Ele vai estar lá, vai estar vivo, vai estar interagindo, mas ele vai estar cheio de limitações. É exatamente isso que a gente quer evitar. Então, o fator de risco principal e o mais importante de todos, que é um fator independente, quanto mais velho, mais chance de ter a doença. Tá? Então, como a gente não pode não envelhecer, então a gente precisa cuidar para envelhecer bem. Tá? Mas, como eu disse numa aula ou outra, que a média é que 6% das pessoas com 65 anos têm algum grau de demência e 50% delas tenha demência aos 95 anos. Então, isso vai evoluindo, tá? A genética, eu já falei. Traumatismo craniano. Então, pessoas que, por exemplo, os boxeadores, eles, por exemplo, a gente viu o Muhammad Ali, né, que era o Cassius Clay, se não me engano, ele desenvolveu Parkinson. Mas o Maguila, que é um boxeador brasileiro, desenvolveu demência. Então, esses socos repetitivos na cabeça causam microtraumatismos cranianos que predispõem à demência. Então, se você tem alguma atividade, jogadores de futebol americano também têm tido problemas desse tipo. Então, a gente precisa realmente evitar esses traumatismos. A escolaridade é um fator que é tido como fator de prevenção. Então, quanto mais escolarizado eu for, mais conexões cerebrais eu vou ter, mais plasticidade cerebral eu vou ter. Só que o que acontece na prática? A escolaridade ela não vai evitar que o meu neurônio se destrua, mas vai fazer com que aqueles neurônios que permaneceram tenham mais conexões, me mantendo no jogo por mais tempo. Então, eu diria que assim, uma pessoa muito escolarizada que poderia ter Alzheimer aos 78, vai ter aos 88. Então, ele vai prevenir, mas não no sentido de não deixar desenvolver. Mas, caso ela apareça, essa pessoa tem vários recursos que ela pode usar, várias conexões que ela pode usar, que vão fazer uma proteção do desenvolvimento dessa doença. Tá?
Doenças como hipertensão, diabetes, que junto com a obesidade, ácido úrico, gordura no fígado, vão gerar síndrome metabólica, elas têm sido ditas como doenças que têm ajudado a causar essa inflamação subclínica crônica, que possivelmente é uma das causas raiz, né, do surgimento dessa doença. Acredita-se hoje, sabe-se hoje que a doença ela começa 20 anos antes, 15 a 20 anos antes do desenvolvimento da demência. Então, nós temos uma fase de doença de Alzheimer sem demência e uma fase de doença de Alzheimer com demência. E esses fatores de risco, por exemplo, às vezes me perguntam qual a idade ideal para ir no geriatra. Eu recomendo que a pessoa vá na primeira consulta de avaliação geral por volta dos 40 anos, porque o AVC que ele vai ter lá nos 70 é uma artéria que vai demorar 30 anos para entupir. Eu não posso deixar para tratar dessa artéria cerebral aos 65. Já está todo entupido. Então, eu preciso agir preventivamente. Na verdade, hoje tem estudos mostrando que desde a primeira infância, desde o útero materno, a gente começa a envelhecer e as atitudes tomadas ali já vão repercutir na idade. Por exemplo, não tem a ver com Alzheimer, mas quem mama no peito tem menos osteoporose. O meu pai é pediatra, meu pai está impressionado com a quantidade de crianças na faixa de 8, 9 anos com colesterol alterado, fruto de uma alimentação desregrada, excesso de gordura hidrogenada e tantas outras coisas. Então, essas crianças, elas precisam se prevenir de infarto, de AVC, de Alzheimer, de câncer, não é depois dos 40 anos, é já com 5, 6, 7, 8 anos. Então, se pratica pouca atividade física, se alimenta muito mal, muito doce, muita gordura ruim, dorme-se mal, que aí é o outro fator. O cérebro, ele é regenerado, ele é desintoxicado durante o sono profundo. Então, existem estudos mostrando que durante o sono há uma limpeza, né, das toxinas cerebrais e por isso o sono ele é tão essencial para a manutenção da vida humana. Um estudo que eu vi uma vez, que eles colocavam ratinhos em cima de uma plataforma e os ratinhos, para que eles não caíssem na água, eles tinham que estar apoiados nas 4 patas. Como eles tinham que estar apoiados nas 4 patas, eles não dormiam. Então, todo dia eles pegavam um ratinho e colocavam na máquina de ressonância funcional que mostra o funcionamento do cérebro. E esses ratinhos, eles iam mostrando dia a dia, 21 dias seguidos, a destruição do cérebro dos ratinhos que não dormiam. Tá? Então, dormir bem, né, no final dessa aula, a doutora, a professora, praticamente disse que quem não dorme bem durante a vida vai ter doença neurodegenerativa na terceira idade. Então, dormir bem, dormir profundamente, acordar descansado, é também um fator de proteção contra doenças degenerativas, entre elas a doença de Alzheimer. Então, dormir bem, comer adequadamente, praticar esportes de maneira adequada, fazer atividade física de força muscular e aeróbica, tá? Tomar as vacinas. Então, a gente sabe que muitas doenças causam a pneumonia, a gripe, né? E agora aí também o coronavírus, que está chegando vacina, eles causam doenças inflamatórias no sangue, no corpo como um todo, que vão ajudar na degeneração. Então, tem um estudo recente mostrado no último congresso americano de Alzheimer, mostrando que o fato das pessoas se vacinarem contra gripe e pneumonia reduziu a incidência de Alzheimer em determinada população. Então, eu vacino todos os meus pacientes e acho que é uma medida fundamental, essencial para que a gente consiga fazer isso aí. Manter um pensamento positivo, ter uma vida leve. Estudos têm mostrado que aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa que não perdoa, aquela pessoa que fica guardando, isso gera também inflamação no corpo.
que tende a ajudar a gerar degeneração. Então, eu diria para você, seja leve, perdoe, ria, não guarde rancor, porque isso não lhe ajuda em nada. Às vezes a gente está aqui com raiva, brigando com uma pessoa dentro de nós e a pessoa nem lembra que a gente existe. Tá? Então, ter um pensamento positivo diante da vida. Outra dica muito importante é manter relacionamentos sociais. Tem um estudo recente que mostrou que as pessoas, o que mais beneficiou algumas comunidades não foi nem remédio, nem outra coisa, foi o fato delas se reunirem no final do dia, depois do trabalho, para ter aquele momento de confraternização, de happy hour. Né? Então, comunidades de longevos no mundo inteiro mostrou-se benefício. Tem um estudo até mostrando que o fato da pessoa ter cachorro contribuiu para a longevidade, porque o cachorro é um grande parceiro. Então, construa uma rede social, construa amigos, construa relacionamentos, porque isso também vai lhe proteger para o desenvolvimento das doenças de Alzheimer. Tem um estudo falando sobre longevidade e cerveja. Mas, na verdade, foram ver que quem bebia cerveja vivia mais. Mas depois foram ver que o grupo que realmente se beneficiou era aquele grupo que bebia pouco, mas que bebia cerveja com os amigos. Então, na verdade, o benefício não era a cerveja, eram os amigos. Tá? É verdade que as mulheres, elas têm mais Alzheimer que os homens? Eu diria que não é verdade. Existe aí uma dificuldade de análise estatística. Por quê? Porque as mulheres vivem mais do que os homens. Como as mulheres vivem mais do que os homens e a idade é um fator de risco por si só para o desenvolvimento de demência, então nós vamos ter muito mais mulheres com demência do que os homens. Mas é porque os homens morreram antes. Se todos vivessem até a mesma idade, provavelmente a gente teria a mesma quantidade de demência nos dois gêneros. Tá? Então, a questão aí nunca ficou provado que as mulheres têm mais tendência a ter do que os homens, mas sim as mulheres vivem mais. E uma outra questão que a gente precisa ver aqui, que é muito importante a gente discutir, falei do sono, pensamento positivo, falei do sedentarismo, obesidade, mas uma coisa importante a gente discutir quanto mais a gente se cuida e tem consciência de quem é, melhor é a nossa prevenção para o tratamento de doenças da terceira idade em geral e também doenças de Alzheimer. Então, dicas práticas. 1. Durma bem. Se você não dorme bem, você precisa de orientação, você precisa entender o que está acontecendo, porque é natural do ser humano dormir bem. Não quer dizer dormir muito. Tem gente que se satisfaz com 4 horas, tem gente que se satisfaz com 9 horas. Durma bem, acorde descansado, acorde restaurado. Um cochilinho depois do almoço também não faz mal, desde que não seja demasiado. Faça exercícios regularmente, tanto aeróbico quanto de força muscular, musculação. Se você joga futebol, você está fazendo, de certo modo, musculação, se você está fazendo um ciclismo também, mas você tem que associar as duas coisas, aeróbico e força muscular. Mantenha uma alimentação balanceada, prato com 5 cores, proteína na quantidade ideal, sem exagero de carboidratos, comendo bastante frutas e verduras, caprichando nos peixes, você vai conseguir equilibrar bem aí a sua dieta. Mantenha uma atitude positiva diante da vida, perdoe sempre, perdão faz mais bem e o rancor faz mais mal. Mantenha a sua mente sempre ativa, então procure estudar, procure manter os seus trabalhos, trabalhe bastante, desenvolva projetos, pesquise, estude, leia, mantenha suas vacinações em dia, faça seus exames periódicos, evite o excesso do cigarro e do álcool, o cigarro porque vai gerar doença arteriosclerótica e o álcool porque vai degenerar os neurônios e, acima de tudo, mantenha uma vida equilibrada. Siga essas recomendações, você vai estar prevenindo Alzheimer, mas também câncer, diabetes, infarto, AVC e muitas outras doenças, Parkinson, é por aí.
Vamos em frente, vamos implementar isso na nossa vida e vamos fazer diferença e vamos fazer diferente. Um abraço.